Boa tarde, colegas do Facebook, do YouTube. Agora nossas sessões semanais de reflexões sobre assuntos gerais diversos, como um encerramento de que nós víamos refletindo sobre um acontecimento do lado esportivo, que são as Olimpíadas, que coincidentemente está encerrando agora. Nós vamos encerrar algumas considerações esparsas sobre o que pensamos. Isso ainda dentro daquela questão da visão da nossa obra, que é uma obra com proposta semiológica, ou semiótica. Nós preferimos semiótica, e nas Olimpíadas para nós é semiótica porque nós estamos longe, né? Estamos aqui no Brasil, num dia de alto inverno ainda, mas assim, no mês anterior ao final, né? Praticamente, que em setembro inicia a primavera, estamos na reta final do inverno, mas um inverno bem mais rigoroso que o vinha acontecendo normalmente. E as Olimpíadas também estão se encerrando. Por um lado, nós aqui do Brasil temos a comemorar que foi nossa melhor participação, mas ela tem um parêntese porque não foi uma Olimpíada típica, foi uma Olimpíada em meio a uma pandemia, foi adiada, muito ainda em dúvida se realizaria ou não, se era oportuno a sua realização. Então teve essa dúvida, né? E parece que isso em vista da questão de pandemia que ainda vivemos, apesar que com a vacinação em massa e a aceleração dos processos de conhecimento em torno dos tratamentos médicos, a pandemia parece que tende a ser mais controlada, mas não temos essa perspectiva. E parece que o quadro pandêmico no Japão piorou um pouco. Não sei. É lógico que a grande corporação econômica, as grandes corporações econômicas, não, e inclui até os noticiosos, não vão muito pegar essa questão, ainda mais sendo um país de primeiro mundo, né? O Japão, riquíssimo. Então não vão pegar muito essa questão. Teve protestos lá, alguns protestos fortes, mas não foram muito bem explorados, em vista até que do Brasil. No Brasil foi bem explorada a questão dos protestos pela situação econômica do país, né? Mas isso a nível mundial teve no Japão, mas não teve uma exploração da mídia, uma crítica tão grande com relação às Olimpíadas. Foi muito espaço. Então essa situação realmente atrapalhou um pouco a questão da qualidade das Olimpíadas, né? Mas tivemos algumas outras questões que nós achamos, algumas questões pessoais interessantes para serem pensadas. A principal nossa é a questão da depressão da ginasta Simone Biles. Ela era para ser considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, né? Ainda estaria vendo a questão com a Nadia Comaneci, isso no século passado, na década de 70, 77, se não me engano, no Canadá, as Olimpíadas de Montreal, né? Talvez ela superasse, e ela recuou. Foi nas redes sociais, nos Estados Unidos, temos notícia que ela foi muito objeto de crítica. Mas no geral, pelo menos aqui no Brasil, ela foi objeto de elogio, reconhecer
um defeito seu, que ela não estava mentalmente pronta para disputar as Olimpíadas. Ela andou fazendo alguns exercícios, algumas provas ela parece que começou a participar, mas teve erros crassos assim, apesar a notícia que tem que a atuação dela era muito acima da média, mas foi muito abaixo da expectativa dela. Né? Então ela resolveu parar, disse que não estava mentalmente pronta para atuar as Olimpíadas. E dentro desse contexto, ela, da nação americana, né, que é uma nação sempre que visou pódios e pódios, né, é um paradoxo. Aqui no Brasil, no mesmo caminho, tivemos também uma nação, Brasil, é o país do futebol, né, e o maior time em questão de torcida é reconhecidamente o Flamengo, e tem a sua torcida conhecida como a nação rubro-negra. E tivemos um dos seus jogadores alegando também problemas de depressão, né? Talvez por outros motivos. Né? Mas essa questão no mundo esportivo é uma questão muito recente, até por conta da neurociência na questão dos neurotransmissores, os hormônios estabilizadores do humor, né? Um deles é a endorfina, em que a atividade física faz produzir mais endorfina. Então equilibra mais a questão do humor e a questão da depressão. E apesar desse contexto todo, né, a Simone Biles teve depressão e o Michael no Flamengo. O Flamengo vive um período de grande glória, foi depois de muita luta, muito tempo, estabilizou-se a sua questão econômica, se tornou uma potência econômica do futebol, né? E no ano de 79, um ano mítico, que ganhou praticamente quase tudo, e jogando muito acima da média dos outros times do país, né? E até daqui da América do Sul, foi campeão sul-americano, e só não ganhou o Mundial, mas por muito pouco, foi na prorrogação de um gol. Então, e o Michel fez parte, apesar de ser um jogador não dos grandes destaques, né, mas ele fez parte dessa história. E não teria motivo dele falar nessa questão da depressão. Agora, essa questão do esporte, das Olimpíadas, vem uma outra questão dos estudos que nós estamos fazendo na questão do humanismo e na questão da semiótica, da semiologia. E dentro dessa questão tem um filósofo que trabalhou essa questão e é uma das grandes referências, né? E um dos primeiros a tratar essa questão foi Charles Peirce, em inglês. Foi um dos primeiros filósofos a tratar a questão da questão semiológica, Charles Sanders Peirce. Nós temos aqui uma obra de uma coletânea dos pensadores da Abril, né? Que tem uma coleção de conferências dele. Ele faz uma tricotomia, ele fala em tricotomia, nós falamos em trilogia, isso por conta de logia, de logos de estudo, né? Estudo em três perspectivas, né? Nós falamos signo, significando, significado, e ele fala de símbolo, índice e ícone. Essa palavra ícone, não vamos destrinchar muito, mais ou menos ainda, tem que ver, símbolo seria mais ou menos o signo que nós, na nossa trilogia, né? O índice seria o significante, o ícone o significado. Mas as coisas voltam. E ele tem algumas análises bem particulares sobre essa questão, mas no geral é isso. Né?
Agora, o ícone lembra, ele até fala isso de uma estátua, né, de centauro, que é uma espécie mítica, meio deus, né, uma espécie meio assim. Um exemplo que tem aqui duas conferências que eram em torno até de uma questão central que é do pragmatismo. Mas ícone soa também como ídolo, né? Um ídolo. Um ídolo naquele sentido bíblico, né? Ele fala do centauro, é uma estátua de centauro, das estátuas dos deuses. Mas a cultura americana, de onde ele está baseando, ele é inglês, mas ele está falando do pragmatismo praticamente de Stuart Mill, que é um pragmatismo mais ligado e mais característico da filosofia e do modo de vida americano. Né? Mas o modo de vida americano, ele tem esse detalhe dessa questão do ícone. Não né, nessa questão que estou falando, mas quase um ídolo, né, das pessoas. A sua fundação até hoje, aquela questão, os pais fundadores da nação americana, né, Washington, Franklin, estou lembrando algum outro, quem é americano, não sou americano, mas tem essa questão desse ícone que são os pais fundadores. Apesar de são várias pessoas, mas é um. E a cultura americana é uma cultura que passou, principalmente agora no século XX, passou a ter vários outros ícones, né, criados em torno de ícones. Inclusive, o próprio sistema econômico é baseado na livre iniciativa das empresas e as empresas criam as suas marcas. Nós já vimos falar nisso, né? Que são ícones. Né? Nós lembramos da Coca-Cola, da Ford, a Ford caiu um pouco, mas a Coca-Cola é um símbolo assim, icônico, né? Mas é dentro da questão que nós já vimos, da questão da engrenagem capitalista do comunismo e para gerar lucro. Tudo é em função de algo, esses ícones são, de alguma forma, o capitalismo absorve isso para criar-se ícones. Então é interessante essa posição de Simone Biles, que ela poderia se tornar um ícone. A Nadia Comaneci no mundo é considerada até hoje a maior ginasta de todos os tempos e a Simone Biles poderia talvez ultrapassar, né? E para os americanos, no seu nacionalismo, ela era a maior ginasta de todos os tempos, mas tem essa discussão e nós não podemos ter. É um pouco interessante, mas é um pouco a ver essa questão da atividade física podia ser isso, mas aí nós vamos ver uma outra questão, dessa questão da exigência que individualmente vai esgotando as pessoas. Essa exigência do sucesso diário da qualidade total e essa exigência do capitalismo com relação às pessoas, apesar do capitalismo ter avançado, reconhecido o trabalho, tudo, e os salários sempre são de pessoas que se dedicam, são bem reconhecidos, é lógico, né? Mas tem essa cobrança, a pessoa não pode falhar. E na internet mais ainda, no ambiente nosso hoje de dominação, que a força produtiva principal do capitalismo na sua fase interna atual vamos dizer assim, a cibernética, porque tudo, além de ser uma mercadoria, tem de ser um robô
para funcionar nesse mecanismo informático. Então, mas o ser humano não é um robô, ele não vai continuar isso. Ele se gasta e até mentalmente influencia. É muito difícil se ver isso, mas mentalmente as coisas influenciam até no físico. Distúrbios mentais causam desordens gerais no funcionamento dos neurônios. Os neurônios perpassam até os músculos, os reflexos dos músculos, né? Então realmente atrapalha. Então é uma outra velha contradição. No meio das artes também nós tivemos um exemplo dessa questão. E para controlar isso, além das as drogas psicotrópicas normais, com esse problema físico, passou a se exigir muitos analgésicos e relaxantes musculares. E muitas pessoas, para continuar andando, passou a ser um vício, um problema, está se tornando, e pode ser uma outra grande pandemia, que é o problema dos opioides, porque esses analgésicos, esses relaxantes, eles são, fala opioides, porque em sua base tem alguma coisa com o característico maior analgésico que tem, que é o ópio, né? Utilizado até nas formas terminais de câncer, se utiliza o ópio, ou formas mais concentradas e mais potentes, mas com base no ópio. Então, por isso ficou conhecida como a crise dos opiáceos. Michael Jackson era um cantor, mas ele tinha uma grande expressão corporal, as danças, muito variadas, ficaram famosas, aquela dança do passinho para trás, algo muitas vezes, né, até meio mecânico, né, mas exigiu muito. Hoje não sei o que aconteceu, mas tinha um médico que aplicava doses de analgésicos nele, né, para ele poder sobreviver, e tinha notícia que eu tinha morrido de overdose dessas doses. Mas as coisas não ficaram provadas, mas pelo menos no nosso conhecimento aqui do Brasil, nunca mais foram reacessos. Mas no mundo está vendo, no ano passado, depois do coronavírus, nos Estados Unidos, o que mais matou foi overdose de opiáceos, foram 90 mil mortes, né, de overdoses com opiáceos. E o problema é que o opiáceo é uma droga lícita, mas as overdoses, muitas vezes os médicos deixam de prescrever, e ela passa a ter um mecanismo ilícito da pessoa obter aquilo que o médico está vendo que a pessoa está sendo, está criando dependência com uma opiáceo, tenta controlar a prescrição médica, mas aí aumenta o consumo de outras drogas, e mesmo as drogas tradicionais, como cocaína, heroína, que muita gente que não está tendo condição de acessar por falta de receita o opiáceo, volta com as drogas ilícitas comuns, né? Então esse é um problema que nós estamos refletindo nesse ano, né, e que nós vemos. Aí nós vamos voltar a refletir depois nessa questão, que essa questão está muito ligada realmente à estrutura mental da pessoa. E a pessoa que é cobrada para ser um ícone, um ídolo, como Charles Peirce fala, ícone no sentido do signo em geral, né? Ele pega uma lei, ele fala, ele critica um pouco Hegel, porque Hegel fala que, segundo ele, em questão do nominalismo, mas
é mais do conceptualismo. E Hegel, ele não fala nessas palavras, mas ele dá um tom que, no tom nosso, que Hegel quer colocar na questão da semiótica, da semiologia, algo mais maior, na questão dos universais, né? Talvez tendo um princípio ontológico maior, para ele não tem princípio ontológico. É aquilo que a pessoa vê dentro da linha, o pragmatismo dentro da linha do empirismo geral da tábula rasa. Apesar de Peirce, nós estamos aprofundando, ele fala que a questão da tábula rasa é outra crítica que ele fala do empirismo comum, que não existe. Existem realmente certas proporções. Mas na questão das categorias universais, né, ele vai fazer essa crítica, que segundo ele, Hegel tem essa tendência porque ele teve pouco conhecimento da matemática. Na época de Hegel, a matemática era... E realmente os pessoal da linha, depois ficou conhecida como semanticista, né? Na linha do lógico, depois o Wittgenstein também vai na linha, eles vão muito nessa linha da questão da matemática. Mas a consciência não é isso. E isso que nós vamos continuar discutindo, e essa visão semiológica, nós vemos agora nas Olimpíadas, que é algo totalmente sui generis, uma ginasta que está no auge, que tem tudo e abandona por problemas mentais, psicológicos. Em geral, não teria, porque a evolução sempre vai produzir seres mais perfeitos, e ela estava dentro de um ambiente em que ela já era vencedora, a tendência até evolutiva é que ela progredisse mais, mas ela recuou. Isso o darwinismo positivista não explica muito essa questão desse recuo, né? E essa questão dessa consciência ainda. A tendência do positivismo darwinista mais radical é achar o ser humano como realmente só uma questão animal, né? E as forças da seleção natural e as forças da natureza agem normalmente e não tem essa interferência externa de uma ordem ou de uma consciência maior. E agora nosso lado metafísico já vai analisar nessa questão. Então era isso uma das questões que nós queremos nós vemos analisando no nosso livro. Nós estamos finalizando, mas é dentro dessa linha, tem mais algumas outras questões. Essa questão da consciência como fruto da evolução, então algo que beira o mecanicismo, né, o outro, o Peirce, esse lado que ele analisa o ícone, sem essa questão ontológica, é muito ligado a Kant, né, naquela questão das representações. Inclusive, a tradução que vem aqui, ele traduz esse signo, a tradução aqui da Abril, uma tradução meio velha, como representante, uma representação. Então, o Kant tem isso, o ser humano não atinge a coisa em si, mas a representação. E outro é Searle, que fala da consciência. Agora, Searle também é outro que nós estamos analisando, ele analisa a consciência, aqui nós temos consciência e linguagem, no sua obra que nós vemos. É outro kantiano também, que analisa essa questão, dentro dessa dicotomia, tem alguma coisa interessante, mas aí Searle já vai colocar a questão da consciência como um produto da evolução. Então, aí volta a uma espécie de mecanicismo. Agora, a consciência tem outras questões maiores, que é só a questão evolutiva. Cresce, isso até hoje é uma crença, é difícil provar que os outros animais vão evoluir e atingir a consciência humana. Isso é uma teoria, e é um princípio darwinista.
os animais têm a sua consciência, né? Mas numa perspectiva agora, eles não atingem o humano. É interessante reconhecer os animais, e nós vimos até as plantas têm uma consciência. Existe essa consciência, essa tendência da racionalidade é explicada para nós na questão do ser maior criador, né? Que criou tudo. Então tudo que tem aqui, né, tem um pouco, vamos dizer, parafraseando o Salmo, né, da glória de Deus. Né? Tem o Salmo 18, se não me engano, aí fala que a natureza espelha a glória de Deus, mais ou menos isso. E é mais ou menos isso que nós estamos analisando e nós vamos ver. Tem alguns problemas dentro dessa perspectiva normal de criacionismo e essa perspectiva religiosa fundamentalista, que é preciso ser descartada, que não é a verdadeira, mas essa perspectiva só da questão como a consciência é um produto da evolução tem os seus problemas, como nós já temos vendo. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é isso que nós queremos analisar. Boa tarde.